faz muito tempo que rumores cercam a vila que eu moro. Muitos dizem que as aparições que são vistas próximo ao cemitério são de pessoas que estiveram nessas terras antes da vila que moramos ser formada. Boa noite, me chamo Iago, e o que estarei falando através desse relato a esse canal aconteceu comigo no ano de 2013, e foi no dia em que eu completei 21 anos. Eu estava em minha casa, tinha passado um dia maravilhoso, comemorando meu aniversário ao lado da minha família. E foi então que meus amigos resolveram fazer uma pequena festa para comemorar o meu aniversário. Eu nem imaginava que tão logo saísse de minha casa, o caminho que eu tomaria me colocaria frente a frente com um lobisomem. Era uma sexta-feira, próximo às 16 horas, quando o celular tocou. Quem falava comigo era um de meus amigos, e depois de algum tempo conversando com ele me falou que estavam organizando uma festinha e que iria acontecer depois das 8 horas da noite. Então tratamos um horário e combinamos para nos encontrarmos próximo às 9 horas da noite, em uma praça que fica bem no meio da vila em que ele mora. Desliguei o celular e fui até meu quarto me arrumar, esperar o horário para sair de casa. Decidi fazer o caminho até a casa de Felipe a pé. Minha mãe, como sempre, muito cuidadosa, e devido aos muitos comentários que já vinham se desenrolando por toda a nossa vila, me pediu para que eu não passasse pelo cemitério aquele horário. Antes tivesse escutado os conselhos de minha mãe. Eu tinha duas opções. Ou passava pela frente do cemitério e dava a volta, deixando o caminho muito mais longo, pois o cemitério era muito grande, ou passava pelo meio do cemitério, encurtando o caminho e o tempo de caminhada até a casa de Felipe, sem nem ao menos pensar decidir cortar caminho. E foi no momento que eu cruzava o cemitério que eu tive certeza que tinha tomado a pior decisão da minha vida. Depois de já ter feito boa parte do caminho, e também ver que aquela noite ninguém estava fazendo o mesmo caminho que eu, notei que alguma coisa estava me acompanhando de longe. O cemitério não possuía túmulos, somente lápides, com pequenas cruzes que ficavam diretamente no chão. Sempre que eu olhava por entre as cruzes, eu conseguia ver uma sombra, que para mim parecia somente um cachorro que vinha me acompanhando. Mas em determinado ponto, eu teria que passar por um grande aglomerado de árvores que não eram tão altas, e seus galhos passavam de um lado para o outro da rua. Durante o dia, todo esse local se transformava em uma bela paisagem. Mas à noite, todo aquele cenário de beleza se transformava e deixava o cemitério ainda mais assombrado. Então, no momento em que eu estava passando por essas árvores, pude ver que aquela sombra que me acompanhava de longe estava correndo muito rápido por entre as árvores, e depois de ter se distanciado de mim, aquilo saiu alguns metros à minha frente. Eu conseguia ver que era uma enorme sombra sentada bem no meio do caminho, por onde eu iria ter que passar. Achei que era apenas um cachorro, e conforme ia me aproximando cada vez mais, comecei a ouvir grunhidos e rosnados de algo que jamais poderia ser um cachorro que fazia. No momento que faltava próximo a 20 metros para chegar até aquilo, parei no meio do caminho e fiquei olhando para tentar entender que animal poderia ser aquele que estava à minha frente. A sua silhueta era de um cão de grande porte. Seus braços eram muito grandes e suas pernas eram como de uma pessoa. Não tinha como eu voltar para trás, pois já tinha feito a maior parte do caminho. Então, no momento em que eu caminhei lentamente em direção ao que estava parado à minha frente, foi quando tive a desagradável surpresa. Aquilo se colocou em pé e caminhou devagar em minha direção. Eu conseguia ver que aquilo não tinha muitos pelos pelo seu corpo. Suas mãos eram como de uma pessoa. A única diferença é que seus dedos eram alongados e deformados, com grandes unhas negras. Nesse momento o medo tomou conta de mim. Minhas pernas travaram e nem a minha voz saía. Muito pouco conseguia me mexer. E antes que aquilo conseguisse chegar até mim, eu consegui me movimentar e corri como nunca tinha corrido antes. Foi então no momento em que eu estava correndo que eu olhei para trás e pude ver que o que eu achava que era um cachorro era na verdade um lobisomem. Aquilo conseguiu me alcançar e acabou me atacando. O salto que aquilo deu sobre mim foi o suficiente para me derrubar no chão e também para que eu acabasse batendo minha cabeça
em uma pequena lápide. Com a pancada que dei, acabei desmaiando. Depois disso não vi mais nada. Quando recuperei minhas forças, me acordei com uma forte dor de cabeça e ainda estava dentro do cemitério. Mas não estava mais sozinho. Meus amigos que estavam me esperando notaram minha demora e, como eu tinha mandado mensagem falando que já estava a caminho, resolveram vir ao meu encontro. Estavam todos ao meu redor e me perguntando o que tinha me acontecido. Mesmo sabendo que eu seria alvo de chacota entre todos eles, acabei contando tudo o que me aconteceu e que fui atacado por um lobisomem. No momento do ataque, acabei caindo e batendo forte a cabeça. Todos ficaram quietos e me olhando. Ninguém comentou nada sobre o que eu disse. Então me ajudaram a levantar e falaram que tínhamos que sair rápido do cemitério. Depois de cruzarmos o cemitério e eu também já estar bem melhor, perguntei para Felipe por que todos ficaram quietos quando eu falei que o que me atacou era um lobisomem. Felipe me contou que no momento em que vinham fazendo ao lado oposto do cemitério, notaram que um velho, de aparência cansada, vinha de encontro a eles, e que tão logo passaram por aquele senhor, eles olharam para trás e viram que aquele homem estava parado, na mesma estradinha que estavam. E conforme iam se distanciando, podiam ver que aquele senhor foi ficando para trás, mas continuava lá. E antes que sumisse no breu da noite, entrou correndo na mata e sumiu. Achamos estranha a atitude daquele velho. Apressamos nossos passos e continuamos o caminho. E não demorou muito para encontrarmos você caído no chão, desacordado. Depois de ouvir tudo o que meus amigos me contaram, fiquei pensando, será que o lobisomem que vi e o velho que meus amigos viram fazendo o mesmo caminho podem ser uma só coisa? E também, depois de estar mais tranquilo, me lembrei da minha mãe me aconselhando para não cruzar o cemitério. Se eu tivesse a escutado, não teria passado por tudo isso. Depois de tudo que passei, muitas pessoas continuavam relatando ver não somente o lobisomem andando por entre as cruzes do cemitério, mas também um velho, mas nunca os dois na mesma noite. Com tudo isso aprendi uma lição, e nunca mais deixei de escutar a minha mãe. Cruzar o cemitério à noite, isso não faço mais. E de dia, só se estiver acompanhado. Boa noite.